Continuando aqui a nossa resolução, o exercício 7, ele traz novamente um telhado, muito parecido com aquele exercício da maquete. Só que aqui a diferença é que ele coloca aqui, ó, para o telhado de uma casa possa ser construído, deve-se levar em considerações alguns fatores de dimensionamento, dentre os quais as especificações selecionadas como a largura e o ângulo de elevação do telhado. Então aqui eu tenho ângulo de elevação de 30 graus dos dois lados, então é um triângulo isósceles, então esse comprimento é igual a esse comprimento. Aqui a gente tem a largura da casa de 6 metros, então se é um triângulo isósceles, eu tenho aqui metade do comprimento e aqui metade da largura, né? Aqui metade, então é 3 metros e 3 metros. E aí ele fala assim, ó, de acordo com as informações anteriormente indicadas no exemplo ilustrado, calcule a medida da elevação do telhado. É essa altura aqui, desse triângulo, daqui até o ponto médio. Isso que ele chama de elevação. E nota que dentro desse triângulo retângulo, a altura é o cateto oposto e o 3 metros que eu tenho é o cateto adjacente. Qual é a relação que trabalha com o cateto oposto e adjacente? Tangente de 30 graus. Então, tangente do ângulo, 30 graus, é o cateto oposto H sobre o adjacente 3. Poderia isolar H igual a 3 vezes tangente de 30, já que o 3 está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação, e aí jogar na científica. Porém, nesse exercício, foi falado no enunciado que a tangente de 30 é 0,58. Então, a gente vai usar o 0,58, ok? Então, nesse caso, a gente vai usar exatamente o valor que está ali e vai chegar em 1,74 metros. Professor, mas e se eu usasse tangente de 30? Né? Ia ter diferença? Se a gente usar a tangente de 30, a gente vai ver que vai dar 1,7320. Então está dando uma diferença menor que 1 centímetro. Né? De 1,74 está dando 1,72 milímetros. Então está dando uma diferença ali aproximadamente 8 milímetros. É quase nada, é quase nada. Mas se a gente fosse trabalhar de repente aqui um telhado maior, isso aqui poderia dar diferença. E às vezes no encaixe do telhado, né, é importante que seja muito preciso. Hoje em dia se trabalha com telhas sob medida, você passa o projeto para uma empresa que vai fabricar as telhas sob medida para uma determinada cobertura. Então esse tipo de imprecisão, esse tipo de detalhe, ele precisa estar numa margem muito pequena de erro, justamente para a telha encaixar muito bem ali. Então sempre é importante ter a precisão adequada. Exercício 8. Para socorrer uma pessoa no apartamento durante o incêndio, os bombeiros utilizarão uma escada de 30 metros, que será colocada conforme a figura a seguir, formando um ângulo com o solo no ângulo de 60 graus horizontal. Qual a distância do apartamento ao chão? A distância do apartamento ao chão é o que a gente vai entender como a altura desse apartamento, ok? Então eu posso desenhar aqui esse triângulo separadinho aqui, onde eu tenho a escada apoiada aqui na janela do apartamento, 30 metros, formando um ângulo de 60 graus com o chão. A gente tem aqui o ângulo reto e a gente quer calcular essa altura, que é a distância do apartamento, aqui está o apartamento, até o chão, ok? E aí eu vou pensar nesse triângulo e perceber que o H é o cateto oposto, o 30 é a hipotenusa. Relação cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 60 graus igual ao cateto oposto H sobre hipotenusa 30. Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Uma delas é do jeito que está escrito aqui. Até aqui tem uma correção para fazer no material, ver se eu corrijo antes de enviar para vocês. Aí vocês não vão nem ver isso aqui. É seno com N, né? Não com M. Isso aí é corretor automático. Às vezes a gente digita e acaba corrigindo automaticamente. Se eu usar o seno igual a 0,87, eu vou isolar o H aqui como 30 vezes seno de 60. E aí traz o valor que ele deu como arredondamento. 30 vezes 0,87. E aí 30 vezes 0,87, 26,1 metros. Então essa é a altura do apartamento até o solo. Uma solução possível também seria usar a calculadora científica. Então, vou fazer 30 vezes o seno de 60 da calculadora científica
E isso aqui já daria 25,98 metros. Então está dando uma diferença aqui de 12 centímetros. Poxa, mas é a escada que vai encaixar na janela e tal, né? De repente vai ficar um pouco abaixo da janela, pode causar um perigo ali pro morador, né? Então, normalmente é bom a gente tomar esse cuidado aqui. Uma outra maneira interessante de resolver esse exercício aqui é lembrar dos ângulos notáveis. Lembrar que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí eu não preciso fazer nenhum tipo de arredondamento, porque eu posso simplificar o 30 com o 2 e ficar com 15 raiz de 3 metros. Então esses três valores aqui são respostas viáveis para esse exercício. No material a gente deixou esse aqui, que está arredondado, porque foi dado essa informação no enunciado. Mas quando não é dada a informação no enunciado, você pode ou usar a científica ou colocar em função do ângulo notável. Beleza? Próximo exercício, exercício 9. Durante a partida de futebol, o jogador 1 faz um lançamento para o jogador 2 com um ângulo de 48 graus. Qual a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Então, olha o que ele me dá de informação aqui, né? Ele me dá essa distância, que o jogador 2 está da linha de fundo, 16,5. Ele me dá essa distância de 52,5, que o jogador 1 está em relação à linha de fundo. A bola vai percorrer esse caminho. Ah, que bom, escolhi a cor verde que não vai aparecer. Vou fazer vermelho aqui. A bola vai percorrer esse caminho aqui. Eu consigo calcular essa distância, porque é a diferença entre o jogador 1 e o jogador 2 em relação à linha de fundo. E aí monto aqui um triângulo retângulo. Ok? Então tá ali o meu triângulo. Essa distância aqui é 52,5, que é a distância do 1 até a linha de fundo, menos 16,5, que é a distância do 2 à linha de fundo. Isso eu posso fazer até antes de começar a resolver o exercício, né, porque é só uma subtração, e chegar aqui em 36 metros. Então, essa distância é 36, e ele quer saber, então, a distância do lançamento, vou chamar de L. 48 graus aqui, eu tenho o cateto adjacente e eu quero achar a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno de 48 graus igual a cateto adjacente L sobre hipotenusa, cateto adjacente 36 sobre hipotenusa L. O L está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. L vezes cosseno de 48 graus igual a 36. L igual a 36 dividido por cosseno de 48 graus. Como nesse exercício ele deu um considere também, a gente vai buscar o valor que ele mandou considerar. Cosseno de 48 graus igual a 0,66. Então vai ficar 36 dividido por 0,66. E esse nós vamos ter que jogar na calculadora científica. Vai dar 54,54, 54, 54, 54. Então a gente pode dizer que esse comprimento vai ser de 54,54 metros. Beleza? Se eu não usasse o considere, se eu usasse o cosseno de 48, então jogando na científica direto, eu ia ficar com 53,80. Uma diferencinha ali de alguns centímetros, né, entre uma resposta e outra. Beleza? Exercício 10. Uma pessoa quer conhecer a largura de um ribeirão antes de atravessá-lo. Para isso, ela fixa um ponto de referência na outra margem, aqui, ponto C, está fixado, como uma árvore. Na posição em que se encontra, B, caminha 10 metros para a esquerda, até que forma um ângulo de 30 graus. Então, esse alfa aqui, ele diz que é 30 graus. E essa distância aqui entre A e B, 10 metros. Calcule a largura do ribeirão. O que eu tenho aqui? Eu quero calcular a largura, que é o cateto oposto, e eu tenho aqui o cateto adjacente. Relação entre os catetos é tangente. Então, a tangente de 30 graus é o cateto oposto, largura, sobre o cateto adjacente, 10. Largura igual a 10 vezes a tangente de 30 graus. Então, essa largura vai ser, jogando na calculadora, 10 vezes tangente de 30, 5,7735. Então, vamos colocar 5,77 metros. Beleza? Exercício 11.
Um balão atmosférico lançado em Bauru caiu na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato fazia parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto da medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então esse é um exercício que eu posso resolver usando qualquer um dos 2 triângulos, porque ele quer essa altura, ok? Eu tenho um triângulo que me dá um ângulo de 60 graus, uma distância de 1,8 km, e pede essa altura, e um outro triângulo que me dá um ângulo de 30 graus, um ângulo de 30 graus, uma distância de 5,5 km e pede altura. Nesse primeiro, eu vou usar a tangente de 60. O cateto oposto H está para o cateto adjacente 1,8. Isolo H, cateto adjacente 1,8 está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. Eu vou ter H igual a 1,8 vezes tangente de 60 lá na calculadora, 3,11, 3,1 quilômetros. Né? Em quilômetro, uma casa decimal já está muito bom. Se eu fizesse pelo outro triângulo, vamos ver o que ia acontecer. Tangente de 30, cateto adjacente, mesma coisa, né? H sobre cateto oposto, H sobre cateto adjacente, 5,5. Então, H igual a 5,5 vezes a tangente de 30 graus. 5,5 vezes tangente de 30, 3,17. Também 3,1 km. Mas pera lá, deu diferença, né? 3,11 e 3,1. Porque esses valores da distância provavelmente são aí aproximados, né? Para dar exatamente igual, precisaria ter uma precisão maior, de repente, nas distâncias ali. Mas aproximadamente 3,1 km, que é a resposta que a gente colocou ali no material, tá bom? Para finalizar o exercício 12, qual deve ser o valor do seno de um ângulo, sabendo que ele se encontra no primeiro quadrante e que o cosseno desse mesmo ângulo é igual a 3/5? Gente, esse é um exercício onde a gente não vai usar o triângulo, mas vai usar aquela relação entre o seno e o cosseno. A gente falou em sala de aula que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Ele fala aqui no primeiro quadrante, você vai estudar melhor essa ideia do primeiro quadrante lá no módulo 4 em trigonometria. O que interessa é que nesse caso, tanto o seno quanto o cosseno desse ângulo, ambos são positivos, ok? Então eu tenho que o cosseno do ângulo é 3/5. Eu vou escrever que o seno ao quadrado de alfa mais 3/5 ao quadrado é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de alfa é 1 menos 9/25. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu vou fazer mais ou menos raiz quadrada. 1 inteiro menos 9/25 dá 16/25. Como eu falei que ele está no primeiro quadrante, né? Esse fato aqui, ó, eu sei que o seno é positivo, então eu ignoro o sinal. Raiz quadrada de 16 é 4 e de 25 é 5. Então, o seno de alfa é 4/5. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.